Antes de eu começar aqui a falar sobre o grau de advérbios, fiquem atentos, porque eu estou preparando algumas aulas com dicas que vai contribuir muito para quem está se preparando para Enem, para concurso público, porque são dicas sobre redação, tá? Então fique bastante atento aí, ok? O advérbio é considerado uma classe de palavra invariável, tá? Apesar de ter essa variação de grau, ok? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre o grau dos advérbios. Vamos aqui para a tela do computador para a gente entender isso direito. Grau dos advérbios. Embora sejam invariáveis, né, como eu falei, os advérbios admitem algum tipo de flexão de grau. São dois os graus do advérbio, o comparativo e o superlativo. Diferente do adjetivo, o advérbio ele vai ter apenas o grau comparativo e superlativo. O comparativo é simples, né? Porque é fácil de a gente gravar, é isso que eu quero dizer. Porque ele é comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. O advérbio, o superlativo, a gente tem que tomar cuidado porque não é igual ao adjetivo. No adjetivo, nós temos lá o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Aqui no advérbio, nós vamos ter apenas o superlativo absoluto, tá? Que vai ser analítico ou sintético, ok? Vamos ver isso na prática. Olha, o grau comparativo dos advérbios é dividido em igualdade, tá? Quando é que ele vai ser igualdade? Quando as características forem as mesmas, forem igual. Aí a gente vai usar ó, tão ou tanto, mais o advérbio, mais quanto. Ou seja, tanto quanto, tão quanto, tá vendo? Exemplo, ele chegou tão tarde quanto o colega. Quando a gente fala que ele chegou tão tarde quanto o colega, repare que aqui estamos estabelecendo uma igualdade, tá? No tempo que eles chegaram aqui, ó, os dois chegaram tarde, igualmente tarde. Ó, ela se veste tão bem quanto ele, tá vendo? Ó, então, estabelece-se aqui uma ideia de igualdade. Então, gravem isso. O igualdade é tão quanto ou tanto quanto, tá? Está expresso aqui. Ele se veste tão bem quanto ele, ok? Não tem muito mistério, muita dificuldade no comparativo, tá? Olha o de superioridade. O que a gente vai usar aqui, ó? O mais o advérbio, mais o que ou do que. Olha o exemplo, ó. Ana anda mais depressa que Carolina. Então, repare, ó, que eu estou usando exatamente as palavrinhas que eu coloquei aqui em cima, ó. Mais o advérbio depressa aqui, tá vendo? Que Carolina, tá? Então, se é mais, por isso é superioridade, ok? Olha a outra frase. Ela se veste melhor do que ele, tá vendo? Ó, um pouquinho diferente aqui, mas também é possível essa construção, tá? Fiquem bem atentos. Inferioridade é formado por menos, depois a palavrinha que é o advérbio, tá? E o que ou do que, tá, gente? Tanto faz, se tiver do que, o que não tem problema nenhum. Ó, minha casa é menos perto que a casa de Silvia, tá? Olha, menos, ok? Mais o advérbio aqui, ó, perto, e mais o que, tá vendo? Anda menos depressa que os adultos. Então, novamente, ó, menos, aí o advérbio e novamente aqui o que, tá? Então, comparativos são esses. O grau superlativo dos advérbios, ele é dividido em superlativo absoluto analítico, quando um advérbio acompanha outro para afetar o seu grau. Olha, Isabelle fala muito baixo. Repare que esse advérbio aqui, ó, muito, ele acompanha esse outro advérbio baixo, tá? Ele se refere a ele, porque ele vai modificar o sentido desse advérbio baixo. Lembra? Vamos lembrar, a função do advérbio é modificar, né? Modificar o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio, tá? Por isso que aqui, muito, está modificando o sentido, tá? Do baixo, ele está intensificando o quão baixo é, tá vendo? Isabelle fala muito baixo, tá? Então, é diferente eu falar Isabelle fale baixo, Isabelle fala muito baixo. Repare que eu estou intensificando o advérbio, eu estou modificando o advérbio, ok? Vamos lá.
Então, esse daqui, ó, por que que ele vai ser analítico? Porque a gente vai usar aqui duas palavras, um advérbio modificando o outro, tá? No próximo vocês vão entender, vai ficar com muito mais clareza essa ideia do que seria analítico. Olha a outra. Ele chegou muito cedo. Então, novamente, é analítico por quê? Porque eu tenho um advérbio modificando outro advérbio, tá? Dando uma intensidade aqui no caso. Tá joia? Esse é o analítico. Ou seja, gente, no analítico, a gente vai usar duas palavras, tá vendo? No absoluto, a gente vai ver que a gente vai usar uma só. Eu vou voltar a isso já já. Olha, superlativo, absoluto e sintético. O advérbio tem o seu grau afetado pelo sufixo que altera a palavra. Então, olha só, aqui em cima nós usamos um advérbio para alterar o sentido de outro advérbio, de outra palavra, que é o advérbio aqui. Aqui embaixo, eu não vou usar outra palavra, né? No caso aqui o advérbio, tá vendo? Eu vou usar o sufixo aqui no finalzinho. O sufixo é aquilo que a gente coloca depois do radical, depois da palavra, tá? No caso aqui é o íssimo. Eu acrescento esse íssimo aqui e aí sim eu dou o grau do advérbio, tá? Olha, Isabelle fala baixíssimo. Tá vendo? Aqui em cima eu usei muito baixo, porque eu usei um advérbio para modificar o outro. Aqui embaixo eu não precisei de outro advérbio, eu precisei apenas do sufixo, tá? É como se fosse assim, gente, ó, analítico, a gente usa duas palavras. O sintético, a gente usa uma palavra. Entendo o significado da palavra sintético. Se eu pedir para você resumir um texto, te dou um texto, fala, ó, resume esse texto para mim, tá? Eu poderia simplesmente trocar a palavra resumir por sintetizar. Sintetize esse texto para mim. Sintetizar é isso, é diminuir. Então, quando eu tenho duas palavras que é o analítico, eu vou sintetizar, vou diminuir, vou transformar essas duas em uma. Se você entender dessa forma, você nunca mais vai esquecer, tá? Sintético, uma palavra porque diminuiu. Analítico, duas ou mais, tá bom? Vamos lá, então. O baixíssimo, então, aqui é o nosso advérbio, tá? Olha esse outro aqui, ó. Ele chegou cedíssimo. Olha, aqui em cima eu coloquei muito cedo, tá vendo? E aqui cedíssimo. De duas palavras passou para uma, entenderam? Por isso que é sintético, tá? Então nós temos aqui, ó, o grau comparativo que nós falamos e o grau superlativo. O grau superlativo dos advérbios são apenas esses, tá? Superlativo absoluto, analítico e superlativo absoluto sintético, ok? Então, o cedíssimo aqui é o nosso advérbio, tá? Que está no superlativo absoluto sintético, tá bom? Eu trouxe aqui umas observações rapidinho. Em se tratando de língua padrão, né, da norma culta da língua portuguesa, no lugar de mais bem e mais mal, a gente vai optar, devemos optar pelas formas representadas por melhor e pior, tá? Então, em vez de eu falar que você redige mais bem do que sua colega, né? Fica até estranho, a gente prefere usar você redige melhor do que sua colega, tá? Mas, olha só, hein? Se depois dessa palavra vier um verbo no particípio, aí a gente vai usar essas formas analíticas, mais bem e mais mal. Tá vendo? Melhor, gente, olha aqui, ó, que mais bem eu tenho duas palavras. Melhor eu tenho uma. Então aqui é a forma sintética, tá? Porque tem uma só, lembra? E aqui eu tenho duas, aqui é a forma analítica. É sempre errado usar essa forma analítica? Não, tem casos que a gente pode usar. Olha aqui, ó, quando modificar em particípio, verbos que estão no particípio. Aí a gente vai empregar as formas analíticas mais bem e mais mal, em vez de melhor e pior. Tá? Como assim? Ó, sua pesquisa está mais bem, tá vendo? Elaborada do que a minha. Elaborada é a forma do verbo no particípio, tá vendo? Todos os verbos que terminarem ada, ado e ido, eles estão no particípio, ok? Então, olha, sua pesquisa está mais bem elaborada do que a minha. Tá perfeito aqui, tá, gente? Não tem problema nenhum aqui, ok? Olha a outra. Este quadro está mais bem pintado do que aquele. Novamente, também o verbo no particípio aqui, ó, pintado no particípio. Então, isso me permite usar essa forma analítica, ó, mais bem, tá, do advérbio aqui, ok? Então, não existe erro nenhum aí,
tá? Como de costume, eu trouxe aqui uns exercícios para a gente resolver, mas antes disso, tá? Não esqueça, dá o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? E lembrando, acompanhe as próximas aulas, porque eu vou dar algumas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muito você na hora de fazer uma redação. São dicas de redação, tá? Não são dicas apenas da estrutura da redação, mas são algumas dicas de como que a gente precisa se comportar ou se portar diante, no momento que vai fazer redação, sabe? É mais um aspecto psicológico, tá? Do que de estrutura, apesar de que eu vou falar também da estrutura do texto, tá bom? Então não perca. Vamos lá. Classifica o grau manifestado pelos advérbios nas frases seguintes. O que ele quer aqui? Ó? Quer que a gente diga em que grau estão esses advérbios aqui. Então vamos lá. João fala tão alto quanto seu irmão. O que eu quero que você observe aqui? Nós temos aqui, ó, João e o irmão dele, duas pessoas. Então aqui é possível uma comparação, tá vendo? E nessa comparação, ó, ele fala tão alto quanto. Tá vendo que aqui estabelece uma ideia de igualdade? Tá? Ele fala alto e o irmão dele também, da mesma forma. Portanto, nós temos aqui um grau comparativo, tá? De igualdade, ok? Tão quanto. A tartaruga anda muito lentamente. Olha só, eu tenho a tartaruga aqui e eu não tenho outro ser para eu estabelecer uma comparação. Então aqui não pode ser uma comparação, vai ser um superlativo, tá? Aqui em cima o João está comparando com o irmão, mas aqui a tartaruga não está comparando ela com nada, nem com ninguém, tá vendo? Nem com coisa alguma. A tartaruga anda muito lentamente, só isso que eu estou falando. Então, eu estou aqui, nós temos aqui um superlativo, tá? Absoluto, porque só ela, ok? E aqui eu tenho duas palavras, por isso ele é analítico. Então, um grau superlativo absoluto analítico. Olha a outra. Ela gastou pouquíssimo na feira. Novamente, a gente não pode estabelecer uma comparação porque não tem outro elemento para se comparar, tá? Eu só estou falando dela, tá vendo? Então, nós temos aqui novamente um grau superlativo, tá? Só que agora, em vez de eu falar que ela gastou muito pouco, seria analítico, eu resumi, tá vendo? Eu sintetizei, eu usei o sufixo íssimo aqui, ó. Então, nós temos aqui um superlativo absoluto sintético. Tá vendo como é que é simples? Se eu tiver, igual o João, um ser e outro ser, aí eu posso estabelecer uma comparação. Mas quando eu tenho um ser sozinho, ele é absoluto, tá? A própria palavra já diz isso, já deixa claro isso pra gente, que é absoluto. Aquele vendedor atingiu a meta do mês mais rapidamente do que todos. Olha, aqui eu tenho o vendedor e tenho outros também que eu posso comparar também. Então, aqui nós temos uma comparação, tá? Ele atingiu a meta do mês mais rápido. Então, eu tenho aqui um elemento, tá, que indica superioridade. Por isso, esse grau vai ser comparativo de superioridade, tá bom? E a noiva chegou menos cedo do que os convidados. Novamente, eu posso comparar aqui, tá vendo? O horário em que ela chegou do que os demais. Então, eu tenho aqui, ó, a palavrinha menos, né? O advérbio menos aqui. Nós temos aqui agora um grau comparativo de inferioridade, ok? Tem mais uma, vamos lá. Essa caiu na prova de concurso público. Fico com pena das esforçadíssimas professoras. Tá vendo? Para quem já entendeu, não tem muita dificuldade aqui, tá? Mas vamos lá. Para intensificar a qualidade do termo ao qual é destacado se refere, usou-se. Então, para eu intensificar a qualidade das professoras aqui, tá? O que eu usei aqui? Ó? A pergunta é essa. O que nós usamos aqui? Okay? Grau aumentativo? Não, porque no advérbio, gente, existe o grau comparativo e superlativo, tá? Então, vai ser só superlativo, 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 comparativo. Um desses aqui, ok? Esforçadíssima, repare que só tem ela, só tem os professores, não está comparando ela com nada, então não vai ser comparativo, aqui vai ser um superlativo. E, como eu tenho apenas uma palavra aqui, eu tenho um absoluto sintético, tá vendo? Se fosse muito esforçada, aí seria analítico, mas como é esforçadíssimo, nós temos aqui o sintético, tá? Então, vamos ver aqui, ó, grau superlativo absoluto analítico não, grau superlativo absoluto sintético, que é a nossa
resposta correta aqui, tá? O grau superlativo relativo de superioridade não pode ser, porque isso aqui se refere ao adjetivo. No advérbio não tem. E o grau comparativo de igualdade também não pode ser, porque nós vimos que aqui não tem uma comparação, tá? Portanto, resposta certa, letra C, ok? E é isso, né? Espero que tenha gostado, dê o like, tá? Acompanhe as próximas aulas para você não perder nenhuma informação, ok? Muito obrigado e até a próxima.